Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje nós vamos falar sobre pelos. O ano passado eu resolvi fazer uma experiência, abandonar as Gillette. Eu preciso contar pra vocês que eu, desde quando me conheço por gente, e eu sou peluda, minha mãe é peluda, meu pai é peludo, então eu sou uma mulher peluda. E eu sempre tive problema com os pelos. Começou pelo pequeno buço. Eu tinha um pelo muito grande no buço. Minha mãe não deixava raspar nem depilar. Então eu tinha que passar blondor para ele ficar loirinho. Que ficava horroroso, né, gente? Parecia uma manga chupada. E também eu tinha aqui, ó, entre a sobrancelha. Tanto é que no meu RG de quando eu tinha 14 anos... tem assim, emendado aqui, ó, uma sobrancelha na outra, o ó. E eu tinha muita vergonha, porque eu sempre tive muito pelo. Eu tinha muito pelo debaixo do braço, eu sempre tive a perna muito peluda. Então a minha saga com a depilação começou muito cedo. É lógico, quando a gente começa a depilar, a mãe da gente sempre quer que a gente... A mãe da gente não, né? Na nossa sociedade sempre diz que o melhor é a gente depilar com cera quente. Ainda bem que eu já sou dessa geração, porque minha mãe é da geração da cera fria. A cera quente, comecei a depilando o buço e a axila com cera quente. Só que o meu buço, ele cresce muito rápido. Então, com menos de uma semana, eu já tinha buço de novo. E aí eu passei a comprar e me depilar em casa sozinha no buço. E passei a usar Gillette, porque, gente, não dava pra ir... toda hora depilar, na verdade o meu problema com a cera de depilação sempre foi ter que esperar crescer pra você tirar. E aí eu ficava pensando, gente, mas peraí, se eu tenho que esperar crescer, né, por que eu vou tirar? Então fica com ele aí. Mas não é bem assim, né? Principalmente na adolescência, que adolescente é cruel, né? Enfim, eu sei que aí comecei, né, eu fazia, por muitos anos eu fiz a depilação a cera. Na axila, na perna, na virilha e no buço. O buço eu já nem conto, porque eu tinha que tirar toda semana buço. Até hoje é assim, tá? Eu sou super bigoduda. E aí, enfim, a gente fica um pouco refém desse lance de depilação. Quando eu fui morar no Japão, eu morei 5 anos no Japão. Quando eu fui pro Japão, eu levei um aparelhinho pra mim poder me depilar lá no Japão. Só que, gente, honestamente, eu cheguei num momento que eu falei, eu não aguento mais. Eu lembro que tava frio, era inverno no Japão, e eu lá com a cera colando e colava em mim, era uma loucura, porque eu fazia sozinha em mim mesma. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, não, eu não quero mais, vou passar a usar a Gillette. Mesmo porque no Japão é frio pra caramba, a gente fica mais tempo no frio do que no verão. Então eu falava, o quê? Vou usar a Gillette. E foi o momento que eu desapeguei da depilação a cera. Eu continuava depilando o meu buço com cera, mas a perna, ou com aquele Vit creme, sabe aquele creminho que você passa e tira, assim, é um creminho. No Japão eu acho que eu usava bastante o creminho pro buço. Mas a perna eu passei a depilar com Gillette. Gillette é errado, peraí. Eu passei a usar... Ai, como que é o nome da Gillette sem falar a marca Gillette? Não sei, gente. Aquele negócio de raspar o pelo. Ai, gente, eu vou continuar falando Gillette porque eu não sei o nome desse negócio sem ser Gillette. Gillette é marca, né? Mas enfim, tá aí um publi grátis pra Gillette. Enfim, eu passei a usar só Gillette, né? Só aparelhos lá no Japão, nem é da Gillette. É tipo essa Venus. A Venus é Gillette, né? Enfim, eu passei a usar esses aparelhos. No Japão é muito comum. Lá tem espuma pra você, tipo espuma de barba, só que pra perna. E eu passei a usar só isso e beleza. E venho fazendo isso desde então. Quando eu tava muito gordinha, muito obesa, eu não alcançava algumas partes para me raspar. Era uma tristeza. Então eu fiquei um tempo sem raspar a virilha. E recentemente, o ano passado, eu falei, quer saber, eu vou parar de me raspar total, vamos ver o que vai dar. O buço eu não consigo ficar sem, o buço me incomoda muito. Me incomoda, na hora de maquiar fica feio. Eu tenho alguns pelos que são bem grossos aqui no final, fica, gente, sem condições.
de não depilar o buço. Mas debaixo do braço, né, axila, virilha e perna, eu falei, eu vou deixar e vamos ver como vai ser. Eu fiquei mais de um mês sem me raspar. Acho que foram quase uns 3 meses sem me raspar. Porque eu falei, gente, quem inventou isso deve ter sido um homem. Porque é uma coisa desagradável. Meu pelo cresce, sabe, dia sim, dia não. Então era uma coisa assim, pelo menos 2 vezes por semana eu tinha que me raspar. E aí, uma preguiça. E aí eu fiquei pensando, gente, me raspar pra quê? Se os homens não raspam, por que a gente tem que raspar? E a gente sempre teve muito associado, eu sempre associei muito a raspar a perna, o braço com limpeza. E eu queria saber se ia dar ruim mesmo, porque eu tenho um cheiro muito forte debaixo do braço. Eu sei que isso é genético, porque minha irmã quase não tem cheiro debaixo do braço, nem meu irmão. E eu que tenho um cheiro muito forte, forte mesmo, gente, fica bem tenso no verão. E aí eu falei, bom, vamos ver se vai piorar esses cheiros, como que vai ser. E aí eu fiz esse teste de ficar aí mais de um mês sem me depilar. O pessoal fala, mas seu marido não achou ruim? Eu acho que o meu marido tem que achar ruim os pelos dele. Se ele não liga pros pelos dele, o que ele tem a ver com os meus? Ele vai me achar menos mulher porque eu tenho pelo? Eu pensei, vamos destruir o patriarcado. Não vou me raspar. Como se isso fosse destruir alguma coisa, né? A louca. Desça ela. Enfim, as pessoas me perguntaram, mas e aí, o que o seu marido achou? Meu marido não achou nada, ele não me falou nada. E se ele achou, ele guardou pra ele, muito educado que ele é. Graças a Deus, amém. Soube escolher um bom marido. Segunda coisa, o que eu achei? Eu achei que não deu muita diferença na questão do cheiro, embora nós estávamos, foi numa época que não estava muito calor, eu acho que foi agosto, setembro mais ou menos, então foi uma época que a temperatura estava amena, eu não senti diferença, eu não achei que fica mais fedido ou menos fedido raspado. Eu acho estranho, eu honestamente falando, eu entendo que seria uma libertação a gente não ter essa obrigação de se raspar, mas eu me sentia um pouco incomodada quando eu tinha que usar saia ou vestido. Eu, sei lá, isso tá tão intrínseco na gente que a gente não consegue mais olhar e achar bonito. Eu estudei com uma moça que não raspava a perna. Eu não lembro se era por causa da religião. Enfim, eu sei que ela não raspava a perna. Nela eu achava até que normal, eu acostumei assim. Mas pra mim eu achava muito bizarro o fato de não raspar a perna. Me olhar peluda era uma coisa um pouco agressiva. Agressiva não vou dizer agressiva. Me incomodava. Enfim, eu fiquei esses 3 meses e o que eu concluí disso? Esse que é o importante. Depois de ficar alguns meses sem se depilar e analisar tudo isso, o que eu concluí? Eu concluí que antigamente eu não iria na piscina se eu estivesse peluda. Hoje em dia eu iria, sem problemas. Eu não vou mais deixar de me divertir porque eu estou peluda. Entretanto, não é uma coisa normal pra mim. Ainda não consegui normatizar isso pra mim. Eu acho que cada um faz o que quer do seu corpo, do seu pelo, mas pra mim ainda é difícil, fica sem. Tanto é que tá frio, é inverno, e eu continuo me depilando, mesmo que ninguém vá ver. Pra mim, eu faço isso pra mim. Eu percebi que isso é uma coisa que eu faço pra mim. É uma coisa que eu aprendi assim, que eu estou acostumada, e me gosto mais sem pelo. Mas foi importante ficar esses meses sem, que eu descobri que, mesmo com pelo, eu não vou deixar que isso me incomode. Então, por exemplo, se eu precisar, uma amiga minha ligar, vamos na chácara, tal, tomar um sol. Antigamente eu ia falar, não vou porque eu estou peluda. Agora eu vou. Não é uma coisa que é muito legal pra mim, me incomoda um pouco, mas eu consigo viver com isso. Eu consigo conviver com essa situação. O pelo e a higiene não tem nada a ver, isso é certeza.
Com pelo você não fica mais fedida, o cheiro é igual, eu continuo fedida igual. Eu sou fedida com pelo, sem pelo. Ainda bem que vivemos uma sociedade que a gente toma bastante banho, que a gente, né, tem água em abundância, e desodorante, e perfume, porque sim, o ser humano fede, por isso que a gente tem que usar todos esses recursos. Então, desde que você use esses recursos peluda, você vai continuar com o mesmo cheiro. E eu consegui desassociar isso, sabe? Eu acho que o importante desses meus 3 meses peluda foi isso. Eu consegui desassociar a higiene com o pelo, porque não tem nada a ver. O pelo não é falta de higiene, o pelo não é desleixo, o pelo não é... Ele é nosso, do nosso corpo. E aí você tem liberdade de fazer o que você quiser com seus pelos. E eu estou aqui para te apoiar, colega. Se você não quiser raspar e você estiver de boas com isso, faça. Eu ainda prefiro, eu sou uma pessoa tradicional e eu ainda prefiro me depilar. Não uso mais a cera, eu aboli a cera da minha vida, porque a cera é uma coisa que tortura a gente. Eu ficava toda machucada, então eu não uso mais a cera, mas sim, eu continuo me raspando. Depois desses 3 meses eu voltei a me raspar, e hoje em dia, se eu tô afim eu raspo, e se eu não tô afim eu uso da liberdade de não me raspar. Bom, e o que eu quero com esse vídeo? Eu quero que vocês reflitam sobre os seus pelos. O que vocês acham sobre isso? Mesmo porque hoje em dia eu acho que cada um tem a sua cabeça e faz o que quer. Mas eu já achei muito estranho caras que se depilam. Eu achava esquisito caras que se depilavam. Hoje eu entendo, o cara se incomoda, ele tira, ué. Tem mulher que acha sexy. Aí o cara, tipo, eu vou agradar minha mulher, e ele depila tudo. E eu acho que isso é um problema deles, a gente não tem nada a ver, a gente não tem que ficar falando do pelo dos outros, entendeu? Cada um sabe do seu próprio pelo. Então agora eu jogo a sementinha do bem pra vocês. Cuidem dos seus próprios pelos. Não reparem nos pelos alheios. E cada pessoa sabe o que faz com o seu pelo. Bom, pessoas, muito obrigada pra quem ficou até agora. Um beijo e até a próxima.